Olá! Muitos estão querendo ter um relacionamento com Deus. Nesse vídeo, eu vou te dar 3 dicas de como começar a ter um relacionamento com Deus. Vamos lá? O primeiro é: precisamos aprender a entrar na presença de Deus com confiança. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, diz o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com total confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Nós precisamos aprender que quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos ter confiança. Mas é exatamente a falta de relacionamento com Deus que traz insegurança para as pessoas. Elas estão deixando de se aproximar porque elas não mantêm uma constância de relacionamento. E isso vai gerando medo de falar com Deus, outras vão se sentindo incapazes de falar com Deus, que não conseguem falar com Deus porque não têm palavras, tratam Deus como se Deus estivesse longe e elas muito distantes de Deus. Mas a palavra do Senhor diz: aproximemos com o nosso coração, com a nossa fé. E aí nós já caímos no segundo passo, que é entrar na presença de Deus com confiança e com sinceridade. O que acontece? Quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos acreditar que Ele vai nos receber e que tudo que nós falarmos ali não vai ser para tentar enganar Deus, porque ninguém engana Deus. Não tem como nós escondermos nada de Deus. Não tem como você pensar algo que Deus não saiba. Não tem como você não falar algo porque Deus não vai ouvir. Deus sabe tudo. Então você precisa ter na sua mente que quando você se aproxima de Deus, você precisa ser sincero, verdadeiro, porque Deus, ele já conhece todo o seu interior. O que ele espera é que você fale a verdade do seu coração. É como um pai que já sabe o que o filho fez de errado, que já sabe as falhas do filho, da criança, mas ele pergunta o que aconteceu e ele espera que aquele filho fale para ele exatamente o que aconteceu, porque ele já sabe. Deus, ele não só sabe o nosso comportamento, como ele também sabe das nossas intenções, de tudo que está dentro de nós, internalizado em nós. Então, por que nós podemos desejar se aproximar de Deus escondendo alguma coisa, falando de uma determinada forma? Seja sincero. Tá doendo? Fale. Tá triste? Fale. Não tá conseguindo acreditar? Fale. Está com medo da situação? Fale. Tá com medo de falar com Deus? Fale. A palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração sincero e quebrantado. Aquele coração que está todo entregue para Deus. Ele não vai te rejeitar. Seja sincero. E o terceiro passo é: apresente para Ele os seus pedidos. A palavra de Deus, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, apresente as suas petições ao Senhor, que elas sejam conhecidas pela sua oração, as suas súplicas e com ações de graças. Nós precisamos aprender a apresentar as nossas petições para Deus. Não é simplesmente colocar tudo que eu desejo para Deus. Mas existe uma oração que Deus não rejeita. Qual é a oração que Deus não rejeita? Aquela que eu oro a sua palavra. Quando eu pego a palavra de Deus e eu repito, eu declaro, eu abro a minha boca, eu deixo que a oração da palavra, que aquela palavra entre naquele ambiente onde eu estou. Então eu vou dar um exemplo aqui, é muito simples, muito conhecido. Senhor, a tua palavra diz lá no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, Senhor, eu tenho sentido que tem faltado confiança, tem faltado esperança, tem faltado
é perseverança. Ajuda-me, seja o meu pastor. Você está declarando algo que está dentro da palavra. E é um versículo. É aquilo que Deus já permitiu que estivesse ali na palavra para que fosse um alimento para você. Mas a palavra de Deus diz que muitos dos nossos pedidos não são ouvidos porque nós não sabemos como pedir. E quando pedimos para o nosso próprio prazer. Ou seja, coisas que não convêm, que de repente são coisas fúteis. Agora, uma oração que Deus não deixa de ouvir, aquela que está na palavra. Ore a palavra. Se a palavra está dizendo aqui, não estejam inquietos por coisa alguma, acredite nisso. Agora, de repente, você está inquieto, agitado, e você pode chegar para Deus e dizer, Deus, a tua palavra diz que eu não preciso ficar inquieta por coisa alguma. Mas eu sinto que o meu coração está agitado. Eu sinto que eu estou inquieta. Eu estou sem confiança, sem perseverança. Eu começo e não termino. Eu estou agitado, eu estou agitada. Apresente isso para Deus. Senhor, eu acredito que o Senhor pode todas as coisas. Fortaleça essas declarações. E aqui no versículo ele diz, e apresente as suas orações, as suas súplicas, com ações de graças, que elas estejam sendo acompanhadas de gratidão. Porque às vezes nós só vamos agradecer porque temos recebido os benefícios. Mas enquanto os benefícios não chegam, enquanto as promessas não se cumprem, o que vai sair da nossa boca? Ah, Deus não faz. Ah, Deus não está nem aí para mim. Ah, Deus não se importa. Oh, Deus. Então isso não é uma oração. Isso é uma lamentação. Isso é um momento de reclamação, de murmuração. E Deus não tem compromisso com murmuração. Mas muito pelo contrário, quando você diz, Senhor, eu apresento as minhas inquietações para ti. Eu sei que tu podes todas as coisas, o Senhor me ama e diante dessa palavra eu quero te louvar, eu quero te dar graças, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado da minha família. Então, quando você leva esses 3 passos para um momento com Deus, você começa a manter com Ele um relacionamento. Então, não se esqueça, precisa ser minucioso no que você está ouvindo. Entre na presença de Deus com confiança, não tenha dúvidas no seu coração, apresente para Ele tudo que está diante de você com sinceridade e ore e fale. Então, nesse momento, eu creio que Deus, que é o maior interessado em manter relacionamento com você, Ele deseja que você pegue esses 3 passos e apresente para Ele. Vamos relembrar? Precisamos nos aproximar de Deus com confiança, sermos sinceros e apresentar as nossas petições com ações de graças. Não se esqueça, o Senhor não te rejeita. Ele não te quer distante, Ele te quer perto. Amém? Vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos conduza nesses momentos que passaremos a ter agora com Ele, em nome de Jesus? Então vamos para um momento de oração. Pai, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo esse áudio e vai começar a praticar, colocando esses 3 passos em ação. Que nós possamos entrar na Tua presença com toda a confiança, sermos sinceros e quando apresentarmos as nossas orações, acreditarmos que o que estamos fazendo estará chegando até o Senhor e estará acompanhado de ações de graças. Seja conosco, fique conosco durante todo esse dia, durante toda essa semana e que possamos ter uma semana quando as experiências do momento com Deus serão reais e extraordinárias em nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida de forma rica e abundante. Até o próximo vídeo, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau.